Nas prateleiras do supermercado, a tentação é grande. São inúmeras opções de doces, bolos e pães. Difícil resistir a tantos pratos saborosos. A senhora se preocupa com uma alimentação mais saudável assim? Me preocupo, mas um docinho vai bem, né? Sempre. Tirar a gordura, trocar pelo light, né? Mais verduras, frutas. Mas alguns alimentos apetitosos, ricos em gorduras e açúcares, por exemplo, podem causar muitos danos ao organismo se consumidos de forma exagerada. Algumas mudanças nas refeições podem fazer uma grande diferença para a saúde. Nós convidamos a nutricionista Karina Biancardi para dar algumas dicas de alimentos saudáveis que você pode consumir no seu dia a dia. Nós começamos aqui pelo arroz, que é um prato aí que não pode faltar na mesa. Tem como comer o arroz sem estar pensando em calorias? Como que a gente pode fazer? Isso, Mayra. O arroz e feijão, em especial, né, são a base da alimentação do brasileiro, né? Em nenhum outro lugar do mundo se come arroz e feijão como nós comemos. E às vezes a gente acaba esquecendo dele um pouquinho, né? Então, até pensando na questão de saúde, verão, que o pessoal se preocupa agora para manter a forma, tudo. Então, a gente sugere o arroz integral, né? Que é um arroz, assim, muito mais rico em fibras do que o arroz branco. Então, a gente pode observar aqui sempre na embalagem, olha lá, fibra alimentar, ó, 2,4 gramas em cada porção, que aqui nessa embalagem está colocando a porção de 50 gramas, um quarto de xícara, que é mais ou menos o que a gente come no almoço, num jantar. Então, infelizmente, o brasileiro, ele come muito pouca fibra, né? Em torno de 8, 10 gramas de fibra por dia, e por isso que a gente tem visto tanto aumento de doenças cardíacas, intestinais, mesmo cânceres de intestino, porque o intestino não funciona adequadamente, né? E tudo que vai decorrendo desse consumo baixo de fibras. Então, substituir, né, um arroz branco, por exemplo, pelo integral, você já vai estar ganhando aí quase 1 grama de fibra, se você fizer essa simples substituição. Para ter uma alimentação saudável, não é preciso deixar de comer massas. Uma dica é usar farinha de trigo integral para o preparo de pães e bolos. Se vai lá 100 gramas de farinha de trigo, coloca 50 gramas de farinha integral e 50 gramas da farinha branca. Por quê? Ela não dá a mesma maciez, por exemplo, num pão, numa massa. Então você tem sempre que colocar um pouquinho da branca. Mas num molho branco, por exemplo, né? Você coloca lá o leite, a margarina, os temperinhos e coloca a farinha integral para preparar. Então é uma forma de você tá trabalhando um molho bem saboroso, mas com um teor de fibras interessante. Até mesmo os biscoitos, que são favoritos pelas crianças, podem ser saudáveis. Basta escolher aquele que tem menos açúcar e mais fibras. A indústria hoje ela tem colocado alguns atrativos, né, que nem sempre são tão atrativos. Então, por exemplo, oferecendo biscoitos com farinhas integrais, né, como esse daqui, que até alerta, né, na embalagem, que contém farinha integral, vitaminas, minerais. Mas o importante é assim, olha, perceber que biscoito não é fonte desse tipo de nutriente, é uma fruta, é uma verdura. Então, fazer a criança experimentar e não comer isso através de um biscoito. O ideal seria que os pais pudessem comprar esses tipos de biscoito. Veja, Mara, ó, então biscoitos integrais, veja, enriquecidos com gergelim, que é excelente fonte de fibra, ácidos graxos que fazem bem para o coração, né? Então são as gorduras saudáveis. Essa outra, olha só, também que é 3 cereais, ó, tá vendo? Que tem um número de calorias reduzido, é uma bolacha saborosa, né? E como muita gente sabe, para ter uma alimentação completa e balanceada, é preciso incluir frutas e verduras nas refeições e usar temperos frescos para preparar os alimentos. Uma coisa que as pessoas estão esquecendo é usar o alho e a cebola, que são ingredientes tão naturais e tão antigos, né? E que fazem tão bem a nossa saúde. Eles agem na imunidade, né? Nos processos de liberação dos radicais livres, que são substâncias tóxicas que ficam no nosso organismo. Então, temperar as coisas com muito alho e muita cebola, ao invés de comprar aqueles caldos prontos, aquelas coisas já industrializadas que são ricas em sódio, né? O sal, gorduras que vão fazer muito mal à nossa saúde e corantes, que hoje a gente tem muita gente alérgica a esse tipo de produto, né? Então é a melhor coisa, é aquela coisa das nossas avós lá, da nossa família. Alho e cebola não pode faltar na nossa mesa. E uma coisa interessante também para temperar frango, peixe, até carnes, é o gengibre.
que é uma coisa também bem barata e que as pessoas acham que gengibre só põe no quentão, né? Na festa junina. Não, o gengibre raladinho você pode temperar o frango, o peixe, a carne, como eu falei, e colocar alho, cebola, ele fica muito saboroso e além do que também é um agente aí que vai melhorar a questão de imunidade, prevenir gripes e tudo mais.